Fala, galerinha do quarto ano! Bem-vindos a mais uma videoaula. Bem, hoje nós vamos fazer uma revisão de fração. Você se lembra que a fração é quando eu preciso pegar o meu inteiro e dividir ele em partes, porque eu não quero usar ele todinho, quero usar só um pedaço. Eu posso dividir o meu inteiro em duas partes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinitas partes. E, de acordo com a quantidade de partes em que eu divido o meu inteiro, eu posso dar nome para a minha fração. Observe, quando eu divido o meu inteiro em duas partes, as partes se chamam meios. Quando eu divido o meu inteiro em três partes, as partes se chamam terços. Se eu dividir ele em quatro partes, cada parte se chamará quarto. E se eu dividir em cinco partes, as partes se chamarão quintos. E se eu dividir em seis partes, serão sextos. E se eu dividir em sete partes, serão sétimos. Se eu dividir em oito partes, serão oitavos. Se eu dividir em nove partes, serão nonos. Se eu dividir em 10 partes, serão décimos, e assim por diante, continuam recebendo, né, com o sobrenome avos, 11 avos, 12 avos, 25 avos e assim por diante. O número de partes que eu vou usar sempre fica em cima. É o numerador. Lembra da nossa brincadeira? Numerador em cima, denominador embaixo, numerador em cima, denominador embaixo? Isso mesmo. E embaixo, no denominador, fica o número que representa em quantas partes nós dividimos o nosso inteiro. Vamos relembrar como isso funciona na prática? Olha só, aqui eu tenho um inteiro que foi dividido em quatro partes, mas desse inteiro só uma parte está pintada. Então, o meu denominador é 4, porque o total de partes em que esse inteiro foi dividido foi 4. Mas o meu numerador é 1, porque só uma parte estava pintada, ou seja, eu só estava usando uma das quatro partes do meu inteiro. Aqui, ó, o meu inteiro foi dividido em 8 partes, ó, 8 no total, por isso que o meu denominador é 8. Mas eu só pintei duas partes, por isso que o meu numerador é 2. Aqui, ó, o meu inteiro também foi dividido em 1, 2, 3, 4 partes. Por isso que o denominador é 4, porque ele mostra que o inteiro foi dividido em 4 partes. Mas só uma está pintada, por isso que o meu numerador é 1, porque eu só precisei usar uma parte. Aqui, ó, o meu inteiro foi dividido em 16 partes. Isso mesmo. Por isso que o meu denominador é 16. Mas só 4 partezinhas foram pintadas. Por isso que o meu numerador é 4. Vamos ler essas frações? Ó, 1 quarto, 2 oitavos, 1 quarto de novo, né? E 4 16 avos. Porque até o 10 a gente tem um nome especial. Do 11 em diante, a gente fala o número normalmente com o sobrenome avos. Lembrou? Muito bem, vamos seguir. Nós também aprendemos que as frações, elas podem ser diferentes na representação numérica, mas equivalentes na quantidade do inteiro que elas representam. Olha aqui, eu tinha 3 pizzas. A primeira eu dividi em 8 partes e comi 4. A segunda eu dividi em 4 partes e comi 2. A última eu dividi só em 2 partes e comi uma. Vocês estão percebendo que a parte que sobrou de pizza em todas as frações é exatamente a mesma? Olha só, sobrou metade da pizza em todas elas. Só que como aqui eu dividi em 8 partes, metade representam 4 pedaços. Como aqui eu dividi em 4 partes, a metade é representada por 2 pedaços. Como aqui eu dividi só em 2 partes, a metade é representada por 1. Nós dizemos que essas frações são equivalentes, porque apesar de elas serem feitas com números diferentes, tanto no denominador quanto no numerador, quando a gente coloca ela na prática, elas representam a mesma parte do inteiro, o mesmo tamanho de pizza. Está vendo? Todas essas frações juntas, elas representam a mesma quantidade de pizza. Ó, os 4 oitavos representam a mesma coisa que os 2 quartos, que representam a mesma coisa que o meio. Nesse caso, nós dizemos que essas frações são equivalentes. Muito bem.
Olha só, aqui nós temos três imagens que representam frações equivalentes. A primeira imagem seria representada por qual fração? Vamos fazer comigo? Nós temos um inteiro dividido em duas partes, então o denominador é 2. Mas somente uma parte foi pintada, ou seja, o numerador é 1 meio. Aqui é diferente. A fração representa um inteiro que foi dividido em 4 partes. Isso mesmo. E dessas 4 partes, 2 foram pintadas. 2/4. Embaixo, nós temos um inteiro dividido em 8 partes, por isso que o denominador é 8. Desses 8, apenas 4 foram pintados. Está vendo? Muito bem. Nós encontramos três frações equivalentes, porque, mesmo sendo diferentes, todas representam a mesma parte de um inteiro, ó. Todas representam a metade dessa figura geométrica. Agora, vamos continuar. Você está tendo problemas com fração? Bem, nós temos problemas com fração diariamente na nossa vida. E a fração ela pode aparecer de diversas formas nas situações problema. A primeira forma que nós estudamos é a fração como quociente. Bem, o quociente é o resultado de uma divisão. Então, nesse caso, você tem um problema de divisão. Só que o seu inteiro é menor, é menos do que a quantidade de partes que você precisa. Observa aqui comigo. A professora tem uma barra de chocolate e ela quer dividir entre 9 crianças. 9 crianças é muito mais do que uma barra de chocolate. Não dá para dar uma barra para cada um. Então, eu vou ter que fracionar, eu vou ter que dividir a barra em várias partes, quebrar em vários pedaços. Qual fração da barra cada criança irá receber? Ai, prof, difícil, eu não tenho uma barra aqui para fazer a conta. Não precisa. Você precisa só lembrar do caminho que a prof ensinou. No denominador, você vai colocar quantas partes você precisa ter. Se eu tenho 9 crianças, eu preciso ter 9 partes, não é mesmo? Então, tu coloca ali no denominador. E no numerador, você vai colocar quantos inteiros você tem. No caso, eu só tenho uma barra. Então, o meu numerador é 1. Cada criança vai receber 1/9. Lembraram do caminho? Se eu tenho uma situação, problema de divisão, o meu inteiro é menor, está em menos quantidade do que o número de partes que eu preciso, do número de divisões que eu preciso, é muito fácil. Eu coloco o número de partes que eu preciso embaixo no denominador e o número de inteiros que eu tenho em cima no numerador. Pronto, não precisei fazer conta, só li, interpretei e montei a fração com os dados que já estavam aqui no problema. Já tinha 9 crianças que eu coloquei embaixo, já tinha uma barra que eu coloquei em cima e pronto. Se ela quebrar a barra em 9 partes, ela pode dar uma parte para cada criança. Viu, né? Mais fácil do que parece. Mas nem sempre a fração aparece dessa forma nas situações problema. Às vezes, a fração aparece como razão. Nesse caso, todas as informações já estão escritas, mas em formas de número, e nós temos que responder em forma de fração. Olha só, dos 44 alunos de uma turma, 35 já entregaram a atividade avaliativa. Qual fração de alunos já entregou a atividade? Bem, eu já sei que tem um total de alunos que é 44. Então, eu vou pôr o meu total embaixo, no denominador. E eu sei que desses 44, 35 já entregaram a atividade avaliativa. Então, eu vou colocar o 35 em cima e pronto, minha fração está pronta. 35/44 dos alunos já entregaram a atividade avaliativa. Fácil, né? Precisou só ler e colocar as informações no lugar certo. O total embaixo e a parte que eu quero mostrar em cima. No caso, eu queria representar só essa parte que já entregou, que era 35 alunos. Se perguntasse quantos não entregaram, eu ia ter que pensar. Se de 44, 35 já entregou, quantos faltam? Eu ia fazer uma continha de menos e ia montar a minha fração com essa informação que já está aqui, só que ela está escondida, né? Ela está implícita aqui nesse problema. Mas nem sempre é tão simples como a fração como quociente, a fração como razão, que não precisa fazer conta. Às vezes,
nós temos a fração numa situação problema em que ela aparece como um operador multiplicativo, ou seja, precisa fazer conta. 3/8 das 64 crianças de uma festa já foram embora. Quantas crianças já foram embora? Olha só, nesse caso, eu tenho um número, que é 64 crianças. E desse número, eu sei que 3/8 já foram embora, mas eu não sei quanto que é 3/8 desse número. Eu tenho que calcular. Quando eu preciso calcular uma fração de um número, eu tenho a fração, tenho o número, e eu tenho que saber qual é o número que essa fração representa. Eu tenho um caminho. Isso, dividir pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, eu vou dividir 64 por 8 e a resposta eu vou multiplicar por 3. Vem comigo. Ó, botei aqui 64 por 8. O 6 não dá para dividir porque é menor. Eu preciso pegar o coleguinha e preciso pensar, na tabuada do 8 tem 64? Tem. 8. 8 vezes 8 é 64. Então, o 64 dividido por 8 é 8. Pronto. Já dividi e sei que a resposta é 8. Só que eu só dividi pelo denominador. Ainda eu preciso multiplicar pelo numerador. Quanto que é 8 vezes 3? Isso mesmo, 3 vezes 8 é 24. E assim eu descubro, olha só, que 24 crianças já foram embora. Por quê? Porque se eu dividir 64 por 8, eu vou ter 8 grupos de 8. E se eu usar 3 grupos, eu vou ter 24. Ó, eu dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima e descobri quanto que é 3/8 de 64. Ó, 3/8 de 64 é 24. Viu que fácil? Não é difícil resolver as situações problema com fração. Você só precisa interpretar o problema. Você precisa perceber se você deve calcular a fração da quantidade, nesse caso, né, como um operador multiplicativo. Se você já tem todas as informações e só precisa transformar aquilo em uma fração, no caso, fração com razão, ou se é uma divisão, e é uma divisão de um número menor por outro maior, de uma coisa pequena por muitas partes, em que aquele inteiro vai ter que ser fracionado. Aí, nesse caso, fração como quociente, você já sabe também o caminho para resolver. Bem, agora que você lembrou tudo sobre fração, faça com atenção sua atividade avaliativa. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau!